Amém. Amém. Primeiro, agradeço a presença e a participação de cada um aqui nesse lugar e a acolhida e essa oportunidade que eu seja um instrumento de Deus hoje para pregar a palavra. Amém. Aceitar que eu seja esse instrumento é também uma bênção para mim, ser a pessoa pela qual Deus está ministrando a sua palavra. Amém. Hoje vamos falar de uma coisa muito importante para nós cristãos. Olhando os homens na terra, sabemos que todos nós passamos pelo nascimento. Ninguém pode existir sendo homem, senão um dia foi nascido. E do nascimento até a morte do indivíduo que viveu uma vida normal, há um processo em que se forma a personalidade da gente. Há um processo em que se forma a identidade da pessoa que nasceu. E esse processo, segundo alguns estudiosos, psicólogos e tudo, uns dizem que essa identidade se forma até 5 anos, outros até 7 anos. O tempo restante das 7 para lá em cima é apenas a reprodução e a consequência daquilo que foi das 0 até chegar a 5 anos. Ou seja, tudo que o indivíduo vai reproduzir com 8 anos de idade, 9, 10, aparentemente é como se ele está aprendendo, mas em realidade ele está apenas a reproduzir aquilo que armazenou das 0. 0 porque isso começa na barriga, não começa quando a gente nasce. Há um estudo na África do Sul, por exemplo. Foi feito um estudo durante mais ou menos 15 anos. Pegaram as mulheres grávidas. Elas não sabiam. No acompanhamento das mulheres grávidas, estavam a separar as mulheres grávidas que usavam a bebida alcoólica e as que não usavam. Depois, acompanharam as crianças que nasceram daquelas mulheres. Foi constatado, depois de 15 anos, que as mulheres, as crianças cujas mães usavam bebidas alcoólicas, eram fracas em matemática em relação às crianças cujas mães não usavam. É por isso que estamos a dizer, esse processo começa a 0 ano, quer dizer, na barriga. E outros vão dizer, não, na barriga não, começa ainda com o pai. Quer dizer, antes mesmo do pai se unir de uma forma íntima ou ter relação sexual com a mãe, ainda o pai já está no seu organismo a responsabilidade em tudo que faz, porque disso também vai depender a identidade da criança. E quando a gente nasce, ali estamos no mundo, começamos a crescer. E continua esse processo de formação da identidade e da personalidade. Até 5 a 7 anos está feito, já era. Agora o indivíduo vai ser apenas consequência daquilo que foi armazenado. Uma coisa certa, nós não somos psicólogos, por exemplo, eu não sou. Mas uma coisa certa é que nesse processo de aprendizagem, há uma pessoa que desempenha um papel muito importante, uma figura muito importante. E essa figura foi citada aqui nas orações dos irmãos, do pastor e do irmão que fez a oração aqui. Ouvi todo mundo dizer pai, 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 pai. Essa pessoa se chama pai. O pai é uma figura muito importante e estratégica na formação da identidade e da personalidade de um ser ou do indivíduo. Aqui estamos a falar dos seres humanos. É por isso, porque em função da paternidade, porque é isso o nosso tema, estamos a falar da paternidade, e obviamente que quando falamos da paternidade, no sentido contrário, estamos a falar também da filiação. Isso é automático. Se estamos a falar do lado da paternidade, automaticamente quem está nesse polo vê isso como a filiação.
a paternidade de Deus vai depender até da paternidade que o indivíduo conheceu na sua vida para entender a paternidade de Deus. Há muitas pessoas hoje que odeiam Deus simplesmente porque estão a ouvir a gente chamar Deus de Pai. E eles têm por referência o Pai que eles conheceram. E em função dessa paternidade que eles levam isso, a gente chama isso da projeção, eles levam isso também a Deus. Se você está dizendo que Deus é Pai, o conceito do Pai na cabeça dele é lógico que será o Pai que ele conheceu na sua vida. E ele vai pensar também, se Deus é Pai, então Deus é do jeito do Pai que eu conheci na minha vida. A paternidade é uma noção que traz muita confusão, porque cada um fez uma experiência diferente. É uma noção que podemos definir segundo o dicionário, mas a verdadeira definição é a definição que move a gente na sua vida. E essa definição é a definição que a gente encontrou no seu Pai. Vamos ler na nossa Bíblia, Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Gostaria que a Gênesis 25, versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. A Bíblia está contando ali a história de alguém que conhecemos muito bem. No mundo cristão, há personagem que você deve conhecer, se você é cristão. Há personagens, talvez não lá, porque Mardokai e Esdras são livros, Naum, são livros até nas pregações que não se mexem. São nomes, às vezes, esquisitos para alguns cristãos. Mas falando de Abraão, Isaac, Jacó, isso é a licença. A gente conhece. A Bíblia está falando de alguém que era filho, mas também chegou num momento em que ele era pai. E na leitura do irmão ouvimos uma coisa. Isaac teve 2 filhos, que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Ali a Bíblia está dizendo que no seu exercício da paternidade, ele amava muito Esaú. E a sua esposa, Rebeca, amava muito Jacó. Só que esse amor não tem bom fundamento daquilo que ouvimos ali. Ele amava o Esaú porque Esaú era um caçador. E quando caçava, trazia ali o que boi, não sei mais o que, e cozinhava dando a ele. E ele gostava muito disso. Isso foi a razão pela qual ele amava muito Esaú. Dito de outra forma, nessa casa, o Jacó era vítima de uma injustiça na parte do pai. Quando a Bíblia está dizendo amava muito Esaú, é porque esse amor tinha umas expressões em casa. Dava para entender que ele manifestava muito mais amor para o Esaú do que o Jacó. Irmão, a noção da justiça para uma criança não precisa ir ler um livro, abrir um dicionário. Nós é que aprendemos a justiça no dicionário, na escola, na universidade. Porque somos muito corruptos. A criança não. A criança, a justiça para ele é tipo uma coisa instintiva. Uma criança que não é amada sabe que não é amada. Ele não precisa saber o que diz Aristóteles ou Descartes. Ele não precisa disso. Ele sabe que o pai trouxe 2 bolinhos, deu ao irmão e a mim não deu. Toda a forma de explicação ele não quer saber. Porque a noção da justiça para uma criança é automática. Ele sente quando não é amado. Uma criança sente. Você que talvez pensa que ele não entendeu porque não reclamou, mas ele sabe, ele entendeu. Entendeu que quando o pai saiu com o meu irmão, o irmão voltou aqui com bolacha. Eu quando saí com ele não voltei com nada. Mesmo que não reclamou, sabe que foi vítima de uma injustiça. Numa criança, isso é automático. E a Bíblia está dizendo que Isaac amava muito Esaú,
Por quê? Porque ele era caçador. Quer dizer, era um pai que injusticiava o filho por causa do interesse. E Jacó, na casa do seu pai, estava a ser vítima de uma paternidade ruim. Como diz-se no Brasil, ruim. Ele estava a ser vítima de uma paternidade que não era um bom modelo para ele. Muitas das vezes, quando falamos da vida de Jacó, pensamos sempre nas vezes que ele enganou até o próprio pai. Olha, quando Jacó teve a proposição da sua mãe, ele tentou resistir, mas não resistiu por amor, por medo do pai descobrir que ele não era Esaú. Vamos ler isso depois, no culto não, cada um como vai fazer a sua meditação. Eu estava meditando isso, e quando estava meditando isso, afinal, voltei a entender essa parte. Jacó, quando a sua mãe lhe fez a proposta de enganar o pai, ele não disse, amo meu pai, não posso fazer isso. Ele disse, não, o pai vai descobrir e vai me amaldiçoar. Ou seja, isso não tem nada a ver com amor. Basta a mãe lhe dar garantia que não vou ser amaldiçoado, vou. Para entendermos isso, vamos pegar um pouco o caso do José. José, quando a esposa do seu patrão, Potifar, queria se deitar com ele, ouça o argumento do José. José disse, mãe, ali o patrão representa o pai, é a autoridade. José disse à sua esposa, o meu patrão, o meu senhor, não toma conta de nada aqui comigo. Por que vou fazer isso? Porque se fizer isso, vou pecar contra Deus e contra ele. A razão pela qual ele evitou pecar contra o seu patrão é uma razão de amor. Ele demonstrou ainda aquilo que ele é para o José. Ele disse, ele não toma conta de nada aqui, me deu todas as vantagens possíveis. E ele não invoca só Deus. Ele diz, por que vou fazer um pecado contra Deus e contra ele? Mas com Jacó a reação não é essa. Jacó quer a sua garantia de que não há maldição. Porque o pai merece para ele fazer isso. O pai está merecendo. Jacó sabia que ele era vítima da injustiça do pai. E ele perguntou à sua mãe, olha, se eu chegar ali, o meu irmão, ele tem muito pele. O pai vai saber, a mãe disse, não, vamos arranjar a situação. Vamos regular isso. Logo que teve a garantia de que não há maldição, ele cometia já. Irmão, a paternidade é um sistema. Sistema quer dizer, é uma coisa, vai de pai para o filho, filho para o neto. Se não houver alguém para mudar o sistema de paternidade de uma família, isso continua de geração a geração. Ou seja, isso não para, não tem fim. A paternidade é um sistema em que a vítima de hoje se torna o culpado da mãe. A paternidade é uma coisa muito importante porque Deus criou o homem à sua semelhança. Ou seja, Deus quis, quando se fala da sua paternidade, todo mundo se referir à paternidade que ele conhece. Só que o homem, depois da queda, o homem mudou de natureza e ficou uma má representação dessa paternidade. É isso que somos. Quando estamos a falar da paternidade, dizemos que são dois lados. Aqui, muitos de nós éramos filhos, somos filhos e também somos pais. Ou fomos vítimas de uma má paternidade, ou somos culpados de exercer uma paternidade. Isso vai em dois sentidos. É por isso que estamos a dizer que é um sistema. A vítima se torna o culpado se torna a vítima. Quem se queixa hoje, amanhã também se queixam dele. Há um filósofo sábio que não teve filho. Perguntaram a ele, por que você com a tua esposa você não quer ter filho? Ele disse, eu odiava meu pai, então não quero produzir alguém que vai também me odiar. É melhor parar aí. Eu não gostava do meu pai. E o meu ódio era tão forte que estou pensando, se fizer um filho,
E que aconteceu, o filho tiver o mesmo ódio que eu sinto com o meu pai, isso será muito grave, por isso que eu prefiro não fazer filho. Dali que estamos a dizer que é um sistema paternidade, que não para. Hoje vítima, amanhã culpado. Hoje vítima, amanhã culpado. A paternidade de Deus não está sendo entendida, e nem a paternidade dos pastores nas igrejas, por causa dessa paternidade que a gente conhece ainda na sua casa. Vamos ver esse sistema. O irmão vai pegar o Gênesis 37, versículo 3. 37, versículo 3. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Presta atenção. Lemos o Jacó, que aqui se chama Israel. Nasceu numa família em que o pai amava mais o gêmeo dele por causa da comida. Ele foi vítima de uma má paternidade. Foi vítima da injustiça do seu pai. Irmão, é um sistema, isso não passou. Depois, ele também se tornou pai. Teve muitos filhos. A Bíblia ali vai dizer que ele também vai começar a amar muito José do que os restantes dos filhos. E por que ele está amando muito José? Porque o filho que ele teve na sua velhice. Mas está onde? Cadê a culpa dos outros se eles nasceram quando tu eras jovem? Por que tu não esperaste nascer na tua velhice? Nasce ainda os outros quando é jovem e amanhã, quando se torna velho, faz o outro filho e acha isso um argumento suficiente para amar ele e desprezar os outros, porque amo ele porque o filho que fiz quando tive já 60 anos de idade. Mas qual é a culpa dos outros que tu nasceste quando era ainda jovem? De fato, se entendemos bem, ele está reproduzindo aquilo de que ele próprio foi vítima. Ele está reproduzindo o modelo que ele também conheceu quando ele cresceu. Ou seja, se os outros estavam ali a se queixar, pai, você não faz isso. Ele podia, porque todo pai que comete injustiça, finge sempre, arranja sempre um argumento para tapar sua injustiça. Não, eu fiz isso porque ele é o mais velho também, ele é o mais velho, porque naquele dia quando mudei ele não estava. Sim, mas como o nosso era pequeno, no dia que você lhe deu, isso a criança sabe. O pai arranja um argumento. Não, se ele comprei bolinho hoje, porque quando vos comprei, ele não estava. Sim, mas tu compraste aí ele compraste 4. Jacó podia ter também argumento, mas o último do seu argumento seria: filho, não se queixa muito, porque eu também conheci isso. Eu também, na casa do meu pai, ele amava muito o meu irmão. Se a paternidade é uma coisa muito importante, então uma má paternidade com certeza deve ter consequência. Uma má paternidade não pode ficar sem consequência na vida de uma pessoa. Porque a paternidade é uma noção que precisa hoje de ser redefinida. Irmão, vou te contar uma história. Tinha um amigo, ele era o caçula da sua família. Uma vez o pai dele teve uma crise, caiu, levaram no hospital. Nós fomos ali, eu fui lá visitar ele uma vez. E ele estava a sentir mesmo que estava se aproximando da morte. A esposa, ele tinha uns 70 e tal anos de idade. A esposa estava ao seu lado. Numa noite, ele perguntou à esposa: olha, me fala a verdade, será que você já me enganou? Será que aconteceu você no nosso relacionamento, você ter um relacionamento fora, adulterado? Casados velho mesmo, velho. A esposa disse: nunca fiz isso. Não conheço outro homem senão você.
Ele diz, olha, estou sentindo mesmo que não vou sair desse hospital. Vou mesmo morrer. A alma, como dizem alguns, quando se aproxima da morte para sair do corpo, a própria pessoa sente que, epa, estou indo. E na Bíblia, muitos que morreram também sentiam isso. Ele disse à sua esposa, estou sentindo que não vou mais resistir. Mas vou te pedir uma coisa. Eu sempre tenho pensado, citou o terceiro filho dele. Pensei sempre que não era o meu filho. Tive vergonha de falar isso, porque em concreto nunca tive uma prova da tua infidelidade. Mas a minha dureza em relação àquele filho não era por causa dos argumentos que eu avançava. Há momentos que trata do filho, o filho está chorando, a esposa, mas por que tu fizeste isso? Não, nós dissemos não se mete. Não se mete, também ele é rapaz, tenho que lhe tocar para ser homem na vida, tenho que ser um pouco duro, não sei o quê. Há momentos que ele trata de uma certa forma quando a esposa se diz, não liga, talvez estou fazendo isso porque ele é mas de fato não é. Ele disse, esse meu comportamento não tinha nada a ver. A realidade é que em todo o tempo que passamos no casamento, sempre duvidei da minha paternidade sobre aquele filho. Perdoe-me. E também fala ao filho, para ele também me perdoar. A esposa dele contou ao meu amigo me contou essa história. E fomos depois, uma semana depois, aquele senhor morreu e fomos ali no óbito e enterramos. E a esposa, depois da morte, chamou o filho. Disse, o teu pai disse para você me perdoar. Todo o comportamento dele em relação a ti, toda a injustiça de que tu sofreste na tua vida. De fato, a base, ele pensava que não ele era teu pai. Ele pensava sempre que eu lhe tinha enganado. E eu também fiquei surpreendido porque nunca me falou isso. Talvez você tem 7, 9 filhos, você duvida da paternidade. Do primogênito é mais fácil. Mas com o meu filho do meio fica um pouco complicado. E esse filho cresceu com uma injustiça em casa. Ele não teve uma boa vida. Porque quando o pai estava dizendo isso, ele já estava para 40 e tal anos de idade. Mas é quase uma vida estragada. Só por causa a ciúme se justifica a gente ter ciúme. Mas podia ter dito antes. Por que estragar toda uma pessoa assim? Uma pessoa que cresce com tanta injustiça e sabe que é injusticiado. Por quê? E vai dizer isso antes da sua morte lá no hospital com mais de 70 anos de idade. Veja como o coração do homem pode armazenar muitas coisas, mesmo rindo, mas tem sempre coisa. E o filho que subiu essas injustiças todas. Mas quais são as consequências? Uma das consequências, como vimos, é que a gente que foi vítima de uma má paternidade reproduz também isso. Não sei, irmão, em que lado tu está. O lado da pessoa que foi vítima ou o lado da pessoa que é culpada. Porque temos também filhos. Irmão, toda injustiça sobre o filho, nunca pensa que ele não se apercebe. Criança tem sentido de justiça mais do que o mais velho. É por isso que Jesus é mais distante, dizendo que quem quiser entrar no seu reino tem que se tornar como uma criança, justamente. Porque ele percebe essas coisas facilmente. Tem sentido do perdão, tem sentido da reconciliação, tem sentido do amor e tem sentido da justiça. Ele sente que o pai não me ama. E outra consequência é que a pessoa vítima de uma má paternidade desenvolve talvez na sociedade uma agressividade. Há um princípio que diz na psicologia, quando um filho não tem o amor do pai, a rebelião contra o pai se torna a rebelião contra o princípio da paternidade. Ou seja, um filho que não é amado não vai odiar só o pai, mas vai odiar tudo que representa o pai na sociedade. Presidente da República, ele falará sempre mal dele. Numa instituição da igreja, falará mal do pastor. Será um filho difícil a discipular. Quer dizer, haverá sempre
toda figura do pai na sociedade, com ele nunca dará certo. Toda figura do pai. Com ele nunca dará certo. A sociedade conheceu pessoas como Hitler. A história conta sobre Hitler dizendo que Hitler conheceu uma paternidade ruim. O pai dele batia ele e a mãe. Quando o pai dele batia a mãe, o filho chorando, o pai batia também o filho. E ele ficou odiando tudo que representava o pai na sociedade. Hitler respeitava só a sua própria autoridade, não respeitava mais a autoridade de ninguém na sociedade. E essas pessoas, ser amigo, mesmo quando cresce, ele incita sempre o outro a não respeitar a autoridade do seu pai. Mas quer ir para a tua casa por quê? Não, porque essa hora o pai vem me roubar. Você também, do jeito que você tem medo do seu pai. Eu não te entendo. Há um momento, não. Ele terá sempre essa tendência a incitar os outros a não respeitar a autoridade. Falará sempre mal, e ele em qualquer lugar que estiver, é sempre uma dinamite ou uma bomba que vai explodir, em qualquer lugar. Entra num grupo, corre e tudo, haverá conflito entre ele e o dirigente. Entra num departamento na igreja, haverá sempre um conflito entre... Ele vai sempre se revoltar e se rebelar contra tudo que é pai. Pai na sociedade é presidente, é dirigente, tudo que é pai. Porque é por consequência dessa paternidade. E será uma pessoa violenta, uma pessoa que vai fazer muitas coisas só para provar uma identidade. Será uma pessoa que pode cair também no vício, na droga, maconha, álcool. Isso também vem em consequência de uma má paternidade. Se você conversar com muitas pessoas que estão sofrendo de um vício, você descobre que ele não conheceu uma boa paternidade. Foi vítima de umas injustiças da vida, como seu pai, porque o pai é uma figura muito importante na sociedade. Em África, no divórcio, quem tem a guarda dos filhos é o pai, não é a mãe. Em muitos países em África. Se a mãe persistir para ter guarda dos filhos, então a sociedade suspeita que o filho não é daquele pai, e por isso que a mãe quer buscar. Ou seja, porque a paternidade se presume, né? A gente sabe que quem é parente do filho é a mãe, porque todo mundo é testemunho de que a mãe nasce, faz sair o filho. Mas o pai não, o pai se presume. Acreditamos que você é pai porque a mãe disse que você é pai. Ainda hoje há teste de paternidade, mas também não é todo pai que tem coragem de dizer vamos fazer teste de paternidade quando a mulher não fez nada. Toda mulher acha isso estranho, né? Um bom dia ao pai, olha, vamos fazer teste de paternidade com esse filho. Mas por que não, amor? Eu acredito em ti, mas só quero verificar. Verificar o quê? Quer dizer, isso vai ser muito estranho. Então, a mãe que é mãe, o pai se presume. O pai, eu acredito que o meu pai é o meu pai, porque a minha mãe me disse que é o meu pai. E a mãe também pode desmentir essa informação. Um bom dia. Ela pode ligar para mim, olha, sabe o que é? O teu pai não é o teu pai. Vou discutir como. E se a mulher afirmar isso, mesmo se você fizer o teste da paternidade, imagina a mulher te dizer, olha, ou você acredita nesse teste ou a mim? Eu quero te dizer que não é o teu pai. Mas ali você duvida do próprio médico, você vai dizer ao médico, não sei, limpa aí nos teus aparelhos, porque a mãe está dizendo que não é ele, não é o cara. A mãe está dizendo que não é ele. A paternidade, quando conhecemos uma má paternidade, isso pode produzir em nós pessoas agressivas. Isso pode produzir pessoas que vão procurar substituir essa paternidade no vício. E são muitas pessoas. Muitas mulheres estão na prostituição porque conheceram uma má paternidade. Não é a única causa, mas é uma causa que contribui bastante, porque isso participa, como vimos no início, na formação da identidade da pessoa. Há pessoas que não reclamam, e a gente pensa que são boas pessoas. Não é boa. Ele não conheceu uma boa paternidade. Todas as vezes que reclamou em casa, nunca recebeu. E por que vão reclamar na sociedade? Todo mundo está ali na fila, ele está ali de lado. Mas todo... não quero. Não preciso, não tenho vontade. Tenho vontade. Mas ele pensa que se ir pedir ali, não vão lhe dar. Por quê? Porque em casa não lhe dava. Ele não fala, não reclama nada. Houve um casal, lembro-me, em África. A mulher foi se queixar no pastor, o meu esposo, mesmo nas nossas relações íntimas, nunca manifesta satisfação.
A mulher pergunta, foi bom? Está satisfeito? Se não falei nada, então foi bom. Foi isso a sua resposta. Se não reclamei, quer dizer que está bom. Ele não fala nem quando está satisfeito. Mas de fato isso começou com a sua paternidade. Teve um pai que não gostava de reclamações. Então a gente cresce com uma mentalidade que talvez eu que não sei reclamar, ou tudo que peço ninguém me acorda. Então nunca vou pedir. E isso começa a agir em casa, o filho nem reclama mais. Você não deu, está calado. Você deu, aceita. Os outros estão reclamando, ele fica ali bem calado. E a gente também ele é um bom filho, não fala. Não é que não fala. Conheceu uma paternidade que não foi boa. Mas o filho que conversa com o pai, está em boa relação com o pai, na sociedade nunca terá medo para falar com a gente. Ele irá na rua, falará com a polícia, falará com o ministro, não terá medo de nada, não terá medo de nenhuma autoridade, apenas vai respeitar, porque conheceu uma boa paternidade. Não sei qual é o nosso caso que estamos sentados aqui. Fomos vítima de uma má paternidade ou somos culpados? Porque criando um filho, lembra-te que estás a criar também o pai da manhã. É isso que vimos com Jacó. Isaac criava o pai da manhã, que também reproduziu a injustiça contra os seus filhos. Quando você está criando um filho, lembra-te que estás a criar também o pai da manhã. Os teus netos vão ser apenas a reprodução daquilo que tu estás a fazer no pai da manhã dele, que é hoje o teu filho. Quem sonha de ter bom neto, deve cuidar da educação que está dando ao seu filho, porque ele também vai reproduzir a mesma coisa. Seus filhos do Jacó podiam ressuscitar Isaac e iam lhe dizer, visto aquilo que tu fizeste ao nosso pai, ele também reproduziu conosco. Mas isso suscita uma questão. O que devemos fazer se conhecemos uma paternidade ruim? Vamos ler a nossa Bíblia. Salmo 27, versículo 10. Versículo 10, você pode. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém. Amém. É tão explícito esse versículo. Davi diz, ainda que me abandonar o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Irmão, se conhecemos uma paternidade que nos levou a uma coisa, a uma agressividade, a um vício que se apegou a nós, a Bíblia está dizendo, não liga mais àquela paternidade. Existe uma paternidade que nunca falha. Existe uma paternidade que é sempre a resposta, que é perfeita. Porque na nossa idade, o nosso pai não pode influenciar mais a nossa identidade, nem a nossa personalidade, porque já está feita. Mas precisamos de suprir esse vazio que foi deixado pelo nosso pai. Porque esse vazio se supre sempre com um pai. Há mulheres que caíram na prostituição. Há rapazes que foram conquistar mulher ou menina. Não entenderam e não encontraram nenhuma resistência. Conquistou hoje, a mulher se entregou também hoje e tudo foi feito hoje. E ele pensa até que ele é o cara que sabe falar com a mulher, é mais seduzente. Mas não é. A realidade é que a menina já conheceu uma paternidade ruim. E isso tem também como consequência a menina se deitar no braço de qualquer indivíduo que vai encontrar na rua. O indivíduo vai pensar que eu tenho palavra certa perante as meninas. Mas não é. A menina psicologicamente já estava preparada para se entregar a ti. Porque quer suprir o vazio da paternidade que ele conheceu. Ele conheceu um pai que nem ligava só com a bebida, com a droga, com o seu vício. Então essa menina não, a menina se que anda na rua dizendo, todo homem que vai me conquistar, vou aceitar. Anda bem disposta já. Simplesmente porque conheceu uma má paternidade. Glória a Deus. Irmão, uma paternidade ruim produz pessoas
na sociedade também que estão complicando a vida da sociedade. Uma pessoa que não está assumindo bem a sua paternidade não realiza a gravidade do pecado que ele está cometendo. O inferno está cheio de menino e menina por causa de uma má paternidade. O inferno está cheio das pessoas que vão gritar o nome do pai dele. Que é por causa do meu pai que estou aqui. Davi está dizendo que mesmo se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Deus vai me recolher. Davi está dizendo, não sabemos se ele também, para dizer isso, conheceu também uma paternidade difícil. A Bíblia não nos conta isso. Mas eu posso presumir que ele conheceu também uma paternidade difícil. Por quê? Porque no dia que foram para ungir ele, o pai apresentou todo mundo, exceto ele. E quando falou dele, o pai não disse, tem um filho ali, ele também pode vir. O pai disse, tem um filho ali, mas ele ainda é pequeno. Davi estava ali porque o pai também desprezava dele. Se o profeta está aqui, está pedindo todos os filhos, Deus que lhe mandou, por que tu vai dizer que aquele é pequeno, não sei o que, mandei ali para dar comida às ovelhas? O pai também, pela sua resposta, desprezou Davi. Porque a unção que se foi dada a Davi prova que para Deus a idade de Davi podia servir para ser algo, e não foi qualquer pessoa, foi um rei. E esse Davi que está dizendo ali, que Deus vai me recolher. Irmão, a única forma hoje a suprir nessa falta de paternidade que conhecemos é aceitar a paternidade de Deus. Amém. Amém. A paternidade de Deus é uma paternidade perfeita. É uma paternidade que nunca falha. Porque o pai é a pessoa que entrega da sua pessoa. É a pessoa que se entrega a ele próprio. E no João 3,16, estamos a ver Deus entregar o seu próprio filho. O pai, a paternidade de Deus é uma paternidade diferente. No João capítulo 10, ele diz que o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. E Deus nos concede essa paternidade. Deus nunca é dado para ter um pai. Porque se fosse dar, a Bíblia não falaria disso. Ainda é tempo para nós termos o verdadeiro pai. Conhecermos a verdadeira paternidade. Nunca foi dado. Nunca pode-se dizer que a minha idade já avançou, não. Deus é o pai que tudo pode. Deus é o pai que pode suprir tudo, que pode arranjar tudo, que pode reparar tudo na nossa vida. Como dizem os brasileiros, Deus é o cara. Porque aqui diz é o cara. No Mateus capítulo 13, versículo 46, Jesus nos compara a uma pérola. Ele diz, o reino do céu é como uma pessoa encontrou uma pérola de valor. Deus, na sua paternidade, Ele está te chamando uma pérola. Você tem valor perante o teu Deus. Porque Ele nunca desampara ninguém. A paternidade que conhecemos não merece para nós apontarmos sempre o dedo contra os nossos pais. Porque, como vimos com Jacó, talvez ele também foi vítima. É fácil apontar a responsabilidade ao outro. Mas se ele também te contar a sua história, talvez ele também foi vítima. Dizemos que a paternidade é um sistema, irmão. É um sistema. Até uma pessoa vai se levantar e vai dizer, para com esse sistema. Comigo o sistema para aqui, eu vou mudar de paternidade, eu vou mudar de sistema, ali para. Mas enquanto todo mundo tem esse rancor contra o seu pai, eu não conheci a amor do meu pai, tu também vai reproduzir isso no teu filho. De uma forma ou de uma outra. Pode pensar que não estás a reproduzir, mas chama o teu filho, pergunta a ele, será que eu sou mesmo o pai? Se ele tiver coragem, vai te dizer, pai, você faz muita injustiça, você não me presta atenção, você não faz isso, você não faz aquilo. Ou se não é contra ele, é contra a mãe dele. Ele vai te dizer, você anda a fazer a minha mãe isso, e eu não gosto. Então, a última pergunta que podemos nos perguntar, e dos nossos pais, de quem fomos vítima, o que é que devemos fazer? Irmão, Romano, ou seja, Mateus 6,15.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Irmão, aquilo de que fomos vítima com os nossos pais destruiu a nossa infância. Mas a decisão de não perdoar destrói o restante da nossa vida. O que você comigo devemos fazer daquilo que não conhecemos dos nossos pais é perdoar eles. Você pode ter um pai que já faleceu, mas tem ainda rancor no teu coração contra ele. E esse rancor não vai se manifestar nas palavras porque ele não está, vai se manifestar sempre no comportamento. Uma das formas para vencer um vício, ou seja, uma das coisas que pode fazer que a gente não consegue vencer um vício é a falta de perdão contra as pessoas que contribuíram para que ele caia nesse vício. Quem não perdoa, não se liberta. Vive sempre uma recaída no seu comportamento. Porque o perdão é uma prisão que você está abrindo. E quem está a sair não é a pessoa contra quem vocês têm rancor, mas é você próprio. É uma prisão quando você abre, quem sai é você. Glória a Deus. Jesus disse a vocês não perdoar as pessoas que fizeram mal contra você. O vosso Pai também não vos perdoa. Há coisas na Bíblia que não são negociáveis. Há coisas na Bíblia que a Bíblia não deixa hipótese. É A ou é B. É como o perdão. Não há meio termo no negócio do perdão. A Bíblia define no perdão, ou você está no lado de quem sofreu a injustiça, ou você está no lado de quem fez sofrer. E a Bíblia define bem a responsabilidade de cada um. Quem sofreu, a Bíblia diz perdoa. Quem fez sofrer, a Bíblia diz vai pedir perdão. Hoje, gostaríamos que cada um de nós abrisse o seu coração para perdoar a pessoa. Falamos da paternidade, mas isso envolve toda a pessoa que contribuiu para uma coisa ruim chegar no teu coração e na tua vida. Irmão, todo esforço sem perdão há sempre recaída. Mas sei que não é na natureza humana perdoar. Ninguém pode perdoar. Nem eu, nem gosto de perdoar. Porque não é na natureza humana. Precisamos de uma ajuda. E essa ajuda, quem pode mudar o caminho é também alguém que sofreu uma injustiça. O nosso último versículo é Gênesis 41, 51. Pega. Vamos ouvir alguém que sofreu a injustiça e ele vai nos dizer como é que ele fez para conseguir perdoar. Quem é que lhe ajudou? 41, 51. Uhum. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Conhecemos essa pessoa, é José. Ele está falando de quem lhe ajudou a esquecer. A história que conhecemos, ele foi vítima de muitas coisas. Foi vendido, foi isso. Passou uma vida quase estragada, até 30 anos de idade. Mas ele disse, Deus me fez esquecer. Deus é o único que pode te fazer esquecer aquilo de que você sofreu. Irmão, isso não conhece a idade. O homem pode passar toda a vida reproduzindo uma vingança contra o seu pai sem saber. E essa vingança tu pode tomar de uma boa forma. Uma pessoa que batalha para caramba, procura dinheiro de uma forma que você não acredita. E você pensa que é uma responsabilidade. É simplesmente porque o pai dele lhe ofendia sempre preguiçoso, burro. Você nunca vai ter nada na vida. Isso produz uma vingança que vai se manifestar numa batalha sem fim de dinheiro na vida. E quem não sabe pensa que é coragem. É muito corajoso. Não é corajoso. Foi vítima. O pai criou a imagem de Deus na casa. Lhe chamava de preguiçoso, burro. Você, olha o teu irmão, já saiu, já fez isso, já colou. Isso cria uma revolta, uma vingança que vai tomar uma forma doce. Uma forma que a gente vai pensar que é uma boa forma. Uma pessoa mesmo na igreja quer satisfazer o pastor em todas as coisas. Tudo é assim, tudo.
de facto, está se vingando do seu pai. Isso pode tomar toda a vida. E as mesmas palavras, ele vai reproduzir isso no seu filho. Mas quando se perdoa o pai, até o teu comportamento muda. Glória a Deus. Vamos baixar nossas cabeças. Enquanto o nosso irmão está cantando, peça a ajuda de Deus, para que hoje seja o dia em que tu limpa o teu coração contra todas as pessoas que contribuíram para que tu caia na vida, para que haja um vício qualquer na tua vida, e principalmente o teu pai e a tua mãe. Não sei de que você foi vítima, de que tipo de injustiça, foi o divórcio dos pais, o quê? Não sei. Mas peça ainda a ajuda de Deus. Tudo que Deus te pede é tu aceitar, estar disponível para perdoar. Diga a Deus, Deus, eu estou disponível. Eu